Boa noite, professor. Aqui é o Bruno e eu estarei apresentando o projeto de controle de produção. Bom, aqui eu selecionei algumas imagens, né? Imagem 1, 2, 7, 8. Essas são as imagens que estão ok. E as imagens com erro, 1, 2, 7, 8. Aqui tem os gabaritos, beleza. E partindo para o código principal, app.py. No início eu importo algumas bibliotecas necessárias. Aqui no início eu defino o caminho das imagens e o caminho dos templates, né, dos gabaritos. Aqui eu declaro algumas variáveis globais, né, e variáveis de auxílio, tolerância. Aqui é uma lista de imagens após ser alinhado, tá? E o código está basicamente separado em três funções, né? No caso, o coord test, que é uma função que ele faz o teste de coordenadas, né, passando alguns parâmetros aqui, como coordenada de x, y, message, invert position, se é para inverter a posição ou não, e a imagem. E esse outro método que ele checa se existem erros, né? Então eu passo algumas variáveis como parâmetro também. Se todas elas forem true, né, forem igual a true, ele retorna um approved, senão ele retorna a mensagem de erro. Aqui na função main, né, função principal, está basicamente separado em duas etapas também. Aqui a primeira etapa é onde ele lê a imagem, ele alinha a imagem e faz o recorte dela, né? Então no caso eu tenho a imagem 7, por exemplo, que ela está na diagonal e tem esse fundo branco. Essa primeira etapa aqui, esse primeiro loop, ele faria o alinhamento e o recorte dela. Tá? Então, entrando no loop aqui, que é a parte de rotacionamento, corte de imagem. Aqui também eu defino um whitelist, né, passando as letras A, B, C, 0, 1, 2 como parâmetros, né, como principal. Então, no caso seria A, B, C, AB01, AB02, AC01 e AC02. É somente para facilitar, né, na leitura desse texto do gabarito, para evitar de fazer verificações desnecessárias, né? Define esse whitelist. Aqui ele faz a leitura do texto, né, que está no gabarito. E, por fim, ele adiciona na lista, né, plate model, que vai ser utilizado posteriormente. Aqui, partindo para o segundo loop, né, para a segunda etapa do código, que é na qual ele faz o desenho, né, dos pixels vermelhos na região que estiver errada. Então, partindo aqui, aqui ele faz a subtração, né, da imagem template com a imagem selecionada. E aqui ele faz uma verificação, né, se o resultado dessa subtração, né, ela, no caso da cor vermelha, né, nas coordenadas x e y, yx aqui, ele verifica se é maior do que 255 vezes a tolerância, que é essa tolerância definida no início aqui. Se, se isso for positivo, né, se isso for true, ele vai preencher, né, na cor vermelha essa região. E ele faz isso para a cor verde também, para a cor azul, fazendo a mesma validação. Se for true, ele vai preencher com a cor vermelha. Partindo aqui, nessa etapa aqui, ele faz a checagem, né, de acordo com o modelo da placa. Então, no caso do AB01, seria este template aqui. Ele vai pegar essa imagem, ele vai adicionar, né, nessas coordenadas, ele vai fazer um teste, na verdade, nessas coordenadas, chamando esse método que foi definido no início, né, passando as coordenadas, né, no caso de x e y, a mensagem, no caso seria um quadrado, né, aqui false, que seria para inverter a posição ou não, então no caso aqui é false, e a imagem. Isso tudo é adicionado a essa variável a, né, isso se repete para várias variáveis aqui, no caso são vários testes de coordenadas, né. Daí, após isso, eu chamo essa função checkErrows, passando essas variáveis aqui, que é aquele método que ele faz a checagem, né? Se todas as variáveis são true, se sim, ele retorna approved, se não, ele retorna erro. Ele basicamente repete essa mesma validação, né, para os outros modelos. Então, para o AB01, para o AB02, ele faz a mesma coisa, passando algumas coordenadas diferentes para testar. Para o AC01 também. E AC02, mesma validação, ele passa algumas coordenadas para testar e no final ele checa essas variáveis. Ok. Finalizando aqui, ele chama a função main para executar tudo isso e no final ele chama esse método formatOutput, que é um método que eu defini num outro arquivo aqui, que é basicamente para formatar a saída do resultado, passando as informações. Então, executando o código aqui. Bom, aqui ele vai na primeira etapa, né, do código, que seria o primeiro for.
seria esse for aqui, de alinhamento e recorte das imagens. Então ele lê as imagens, alinha se necessário e faz o recorte. Aqui é a imagem 7, né? No caso a imagem 7 é essa torta aqui, está na diagonal. Ele alinhou e fez o recorte. Ele repete isso para as imagens de erro também. Ok, finalizando, ele parte para a segunda etapa do código, que é esse segundo for, que é a parte de verificar o erro e desenhar com um pixel vermelho, né? Então aqui é a primeira imagem. Aqui ele faz o teste das coordenadas, né? Então eu adicionei esses pixels aqui. Se por acaso esse pixel, né, que foi adicionado tivesse em cima da cor vermelha, ele entenderia isso como um erro, né? Ele retornaria um false e ele retornaria um erro aqui no check errors. Então aqui ele vai passar por todas as imagens fazendo esse teste de coordenadas. Aqui tem um exemplo de erro, né? Então ele fez o teste de coordenada em cima de uma região vermelha, então ele retornaria um erro. Aqui também é a mesma coisa. Nesse caso o quadrado está ok, porém o retângulo não está ok. Aqui é a mesma coisa, com erro. E ele retorna esse resultado no final, né? Uma tabelinha com as imagens e o status dela. Então no caso a imagem 1, 2, 7, 8, que são as imagens sem erro, né? Ele retornou approved, ok. E as imagens com erro, que seria 1, 2, 7, 8 com erro, ele retornou o erro das imagens. E é isso, muito obrigado e boa noite.